Você já foi surpreendido por uma mãe que diz assim: filho, eu te amo? Não, porque você ouviu isso a vida toda. É bem comum. Quando é que você é surpreendido com eu te amo? Quando ele vem do pai, quando ele não vem da mãe. Por quê? Porque isso é raro, às vezes até inexistente. Tem gente que passa a vida toda buscando a aprovação do pai, o joinha do pai, a afirmação de um pai, um eu te amo do pai. Não recebeu. E por que eu digo que o estrago é grande? Porque o pai, ele tem a responsabilidade não só de ser o representante de Deus, mas também ele precisa comunicar com esse filho todo o senso de identidade, destino e propósito. Quando o pai falha, a pessoa fica sem identidade, destino e propósito. E não é só quando o pai falha com os meninos, é quando o pai falha com os meninos e com as meninas, porque é o pai que vai afirmar a identidade tanto do filho quanto da filha. Tem muita gente que pensa que pai é para afirmar o menino. Não, ele é para afirmar a menina também. Ele é pai dos dois. E você precisa entender que essa identidade, esse senso de destino e propósito, todo homem tem sobre si, e ele precisa ser essa pessoa corajosa para ministrar sobre o seu filho toda a identidade que ele precisa. E como representantes de Deus é fundamental que nós tenhamos essa coragem de ser a pessoa que vai representar bem Deus. Para representar bem Deus, você vai ter que ter coragem para pedir perdão do seu filho quando você falhar. Você vai ter que ter coragem para consertar as coisas, para colocar limites. Vai ter que ter coragem para ter um posicionamento em casa. Eu fico muito surpreso quando eu vejo pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não tenho mais controle sobre o meu filho. E eu pergunto: quantos anos tem o seu filho? Ah, pastor, ele tem 13 anos. Eu disse: você está doido? Que você perdeu o controle sobre o seu filho, que tem 13 anos. Isso é impressionante nos dias de hoje. Como que um pai perde o controle sobre um filho de 8, de 10 anos? Como é que esse filho manda na casa e é o centro de toda, é o rei da casa? E o pai não tem posicionamento, nem coragem para se posicionar. Nós precisamos entender o nosso papel. O homem desempenha um papel que vai gerar um legado na vida dos filhos. E aqui eu estou falando de atitude. Porque, assim, eu quero explicar isso para você. Talvez você não teve um bom pai. Eu creio que a maioria aqui pode ter tido bons pais. Mas um que outro, talvez o pai pisou na bola. O pai foi embora, largou a mãe do filho, você foi criado por um padrasto, ou esse pai simplesmente era viciado, chegava em casa bêbado, tocava o horror, batia em todo mundo. Então talvez esse pai não foi aquele exemplo de pai que a Bíblia propõe. Mas quando a Bíblia fala honrar pai e mãe, a Bíblia está falando de quê? Honre teu pai e tua mãe que são bons, é isso? E aí Deus vai abençoar a sua vida e você viverá muitos anos sobre a terra. É isso que a Bíblia diz? Não, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque eles são seu pai e sua mãe. Então, pastor, como é que fica isso se eu tive esse pai traste? Você precisa honrar a identidade deles, separar a identidade do comportamento. E isso você tem que fazer com o seu pai e também fazer com o seu filho. Nós muitas vezes temos a má índole de gerarmos uma confusão na identidade dos nossos filhos. Digamos que o filho fez algo bem ruim. Ele chegou em casa
algo que não era dele na bolsa e trouxe para dentro de casa. Você, tipo assim, vai descobrir o que ele fez. Filho, você roubou isso? Porque se você roubou isso, você é um ladrão. E na minha casa, né? Aí eu disse, irmão, eu não aceito isso, você vai apanhar, você vai levar uma surra, porque não pode ser assim. Agora, quando você diz para o seu filho que ele é um ladrão, porque ele pegou algo que não era dele, você está gerando uma confusão na identidade, porque você está carimbando ele com uma identidade que não é dele. A identidade de ser um dele. Assim como eu carimbo a identidade do meu pai, que foi um alcoólatra. Meu pai foi um alcoólatra, eu meto o carimbo nele, ele é alcoólatra. Não vale nada. E isso gera o quê? Desonra. Porque eu estou confundindo o comportamento do meu pai com a identidade de pai. Digamos, o meu filho mentiu. Então eu chego para ele e digo assim, filho, mentir é errado. Eu já te ensinei que não admito mentira aqui em casa. Então eu estou te chamando a atenção. Mas se você mentir a próxima vez, você vai ser disciplinado. Você vai perder um privilégio. Dependendo da idade, perde o privilégio. Dependendo da idade, varinha na bunda. Na bunda. Não é beliscão, não é soco, não é cinta. Cinta é feito para segurar a calça, chinelo para ser usado no pé. Mas a vara que é para a Bíblia manda usar na bunda do filho. Certo? Compreendido o princípio, você põe um limite. Se ultrapassar o limite, vai vir o quê? Correção. Mas você não pode corrigir o que você não limitou. E aqui é um outro problema nos pais. Muitas vezes os pais, eles mandam as mães colocar limite nos filhos. Fale lá para o teu filho. Gente, isso é ausência. É falta de diálogo. O pai não tem que falar para outra pessoa falar. É ele que tem que falar. É ele que tem que ter a posição.